Vocês pediram, cá estamos nós hoje para conversar sobre altas habilidades, superdotação, autismo, dupla excepcionalidade, porque no final de semana eu lancei uma enquete aqui no YouTube e vocês escolheram o tema de hoje. Quer dizer, 39% de vocês escolheram altas habilidades de superdotação, 25% TDAH, 33% personalidade, 3% deram outras sugestões. Nos próximos vídeos nós vamos conversar sobre esses outros temas. E, por enquanto, hoje a ideia é falar sobre 15 características de aprendizagem, 15 características do cérebro de quem tem altas habilidades e superdotação. E para quem tem dúvidas sobre onde está essa comunidade do YouTube, como faz para participar, se você está aqui hoje assistindo a esse vídeo, se você curte, compartilha, se comenta, você já faz parte da comunidade. Agora, se você deseja participar dessas enquetes, ver as discussões que nós temos ao longo da semana ou alguma postagem que eu faço, basta clicar no meu nome e você vai ver que tem os botões de seleção ali da homepage, dos vídeos, shorts, playlists, esses botões aqui embaixo. E aqui está a comunidade, é só clicar aqui e você vai ver as postagens que nós fazemos ao longo da semana. E daí a Mari perguntou como funciona o cérebro de quem tem altas habilidades de superdotação e pediu sugestões de livros. E começando pelo conceito de altas habilidades de superdotação, nós usamos os 3 anéis de Renzulli. Então, para que uma pessoa seja reconhecida como superdotada, ela precisa apresentar habilidade acima da média em alguma área de interesse, seja esportiva, na liderança, intelectual, artística. Ela também precisa apresentar motivação muito acima da média e criatividade também acima da que a gente observa na população em geral. Por isso, aqui no centro está a pessoa com altas habilidades e superdotação. Ela precisa ter essas 3 características. E o primeiro ponto que nós observamos em uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação em relação ao raciocínio, ao modo de operar, é que elas demonstram um pensamento lógico e analítico. Elas encontram argumentos nas conversas, elas conseguem integrar muitos dados ao mesmo tempo e conseguem refletir. Muitas vezes, se a pessoa tem autismo junto, nós vamos observar que, inclusive, o relacionamento delas, interações, podem ser muito racionalizadas. E isso, às vezes, demanda mais energia, pode gerar um cansaço também. Agora, na escola, isso é muito perceptível, e em outras áreas também, talvez ela seja estratégica. É um ponto bastante nítido nessas pessoas que têm altas habilidades de superdotação. O segundo ponto é enxergar os padrões de forma muito rápida e, às vezes, enxergar padrões que as pessoas não enxergam. Por isso, as pessoas que têm altas habilidades de superdotação talvez tenham habilidades artísticas acima da média. É comum, inclusive, que elas tenham sinestesia, que consigam integrar 2 tipos de sentido ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se a pessoa é musicista, ela sente os sabores ou vê as cores das notas, e por isso talvez o que ela produz seja muito diferente, fora da curva, bastante criativo, diferente da norma. O terceiro ponto é ter agilidade em relacionar e integrar os dados. Isso fica bastante nítido quando a pessoa gosta de informática, que trabalha na área das finanças, engenharia e tudo, mas desde pequenininho, os professores vão observar a agilidade que a criança tem para integrar os dados e às vezes ela não precisa de muitas informações, consegue refletir sozinha. E o quarto ponto é justamente esse: a pessoa que tem altas habilidades, ela domina os conteúdos de forma muito rápida, e isso precisa ser considerado tanto na escola quanto na faculdade, na terapia, porque esse cérebro opera de modo diferente, e se a gente, como terapeuta ou educador, fica chovendo no molhado, fica repetitivo, a pessoa desengaja e simplesmente perde a chance de aprender, e nós perdemos a chance também de ajudar essa pessoa a oferecer o suporte necessário. E aqui eu trouxe a pergunta da Denise, porque ela fala sobre autistas artistas, e pergunta sobre a ligação do autista com a música, como o cérebro capta e entende essa linguagem musical, as suas sutilezas e a sua expressão musical também, como a musicoterapia pode ajudar as pessoas em todas as idades, né, as pessoas que estão no espectro. Pois é, existem pontos de contato entre as altas habilidades e o autismo. Um deles é a sensibilidade, né, a hipersensibilidade ou a reatividade aos estímulos. Então, se a pessoa está
está num ambiente que é muito barulhento, que é muito estimulante, ela pode ter um tipo de reatividade desadaptativa. Por outro lado, se nós oferecemos uma plataforma para que a pessoa cultive essa habilidade, já que ela é sensível, ela capta, detecta os padrões, que é um outro ponto de contato com altas habilidades, então a pessoa pode ter os dois, né? Altas habilidades e o autismo. E se ela é detalhista, se percebe as minúcias, as sutilezas da musicalidade, e ela tem a oportunidade de treinar essa habilidade, essa competência no ambiente que é musical, em que ela desde pequenininha pode perceber os sons de maneira calma, tranquila, no seu tempo. Isso é bastante favorável, inclusive facilita a regulação das emoções em outras fases da vida. Então, é sempre um benefício. A dança também, nós sabemos que os autistas muitas vezes têm as dificuldades motoras, isso não está no DSM, não está em nenhuma diretriz de avaliação, mas é bastante frequente. E porque tem alterações do cerebelo, inclusive, então, quando a criança tem a oportunidade de fazer um esporte ou de dançar, se está num ambiente musical, esse próprio exercício acaba modulando, treinando, especializando o cerebelo, e com isso tem função também para a modulação de emoções, que é executada pelo pré-frontal. Então, tem inúmeros benefícios e sim, muitas vezes a pessoa autista, ela pode ser uma excelente artista se ela estiver num bom ambiente que favoreça o cultivo das suas competências. E aqui o quinto ponto das altas habilidades da superdotação é que essa pessoa se esforça muito para encontrar soluções precisas. Alguns alunos, eles simplesmente querem fazer a prova, terminar cedo e conversar com seus amigos no pátio. Está tudo bem. Agora, as pessoas que têm outras habilidades de superdotação, elas querem corrigir, aprimorar minúcias, são muitas vezes perfeccionistas e podem usar todo o tempo da prova, não porque precisem, não porque não tem o raciocínio rápido, mas às vezes porque querem refletir, fazer a melhor resposta, escrever tudo que eles sabem. Então é bastante característico. Eu me lembro do Cristiano Ronaldo dizendo que acordava muito cedo para treinar lá um movimento, uma estratégia, um chute, e fazia isso repetidas vezes. Então, mesmo tendo habilidade, a pessoa quer aprimorar cada vez mais para ter precisão. O sexto ponto é gostar de seguir evidências e encontrar respostas válidas para todos os problemas. E aqui eu trouxe a foto da Enola Holmes, porque tanto ela quanto o irmão Sherlock têm essa habilidade incrível de detectar as pistas, ver coisas que ninguém enxerga e integrar os dados, formular questões, resolver enigmas. E é muito interessante, porque na realidade isso também acontece, às vezes a gente vê nas salas de aula. O sétimo ponto é compreender facilmente os princípios subjacentes às questões. E é bastante comum, aliás, que as altas habilidades sejam confundidas com o TDAH, porque às vezes a pessoa está investigando a raiz das questões, está gastando muito tempo ali investigando minúcias, aspectos etimológicos, históricos de alguma situação, de conceitos matemáticos, e aí os professores vão imaginar que aquele aluno esteja distraído, mas a pessoa está extremamente concentrada em questões muito mais elevadas ou mais profundas, mais difíceis, porque aquela parte superficial já foi superada. E aqui nós entramos na pergunta do Marcos Paulo. Ele pede para falar sobre como lidar com o baixo interesse e o tédio em ambientes limitantes para a pessoa superdotada, como empregos monótonos e a universidade, e também sobre estratégias para ser funcional nesses contextos. Então, pensando em funcionalidade, eu posso dizer que quando a pessoa tem muita motivação e criatividade, ela encontra alternativas para se divertir, mesmo nos ambientes mais estruturados. Eu estudei, por exemplo, em colégio militar, e as pessoas imaginam que seja tudo muito rigoroso, muito rígido, limitante, mas justamente porque existiam as pessoas superdotadas nesse ambiente, tem muitos alunos acima da média, eles traziam materiais diferentes, faziam solicitações também diferentes para os professores, e essas demandas eram acolhidas, então o ambiente é muito enriquecido para todos, e como diz o Renzulli,
a maré alta é benéfica para todos os barcos. Então, todos os alunos se beneficiavam dessa presença dos alunos superdotados. Agora, se o ambiente não é acolhedor dessa forma, é realmente um problema. Então, eu sinto às vezes que os pais optam por uma escola mais naturalista e os alunos desengajam porque eles não querem os superdotados, né? Porque eles não querem ficar ali mexendo repetidamente em plantinhas, na horta, treinando um teatrinho para a família. Eles não querem esse ambiente muito solto também. Eles gostam de estrutura justamente para que eles avancem mais rápido, para que eles tenham a percepção de sucesso, de aprendizado, né, de avanço. Então, nós precisamos olhar caso a caso. Agora, quando se trata de trabalho, muitas vezes nós vamos observar que a pessoa pode enxugar, se ela precisa manter esse trabalho repetitivo, ela faz isso por um tempo menor e usa o seu cérebro em outras atividades, né, extracurriculares ou fora do trabalho. Essa é uma ideia. Agora, quando a pessoa tem a opção de escolher o próprio trabalho, é fabuloso. E aí nós vemos que muitas vezes as pessoas com altas habilidades, elas vão ter várias carreiras ao longo da vida, porque elas dominam o conteúdo muito rapidamente e concluem, esgotam aquele interesse e já partem para outra opção. Então, para fugir do tédio, às vezes você precisa usar o seu cérebro criativo, a sua habilidade acima da média para aprender e aí, né, atualizar os seus gostos. Inclusive que o oitavo ponto é justamente gostar de desafios intelectuais. E por gostar de desafios, muitas vezes a pessoa vai querer desafios profissionais. Então, as pessoas que estão à sua volta, os familiares, às vezes acham muito estranho, porque a pessoa já tem uma carreira, ela é bem sucedida, domina aquela área e vai fazer vestibular para um outro curso e assumir uma nova carreira, uma nova profissão, novos estudos e novos desafios, mas é isso que alimenta o cérebro da pessoa superdotada. O nono ponto é dar saltos de aprendizagem. Então, a pessoa salta etapas. Nós vemos que os alunos inteligentes, eles gostam da explicação completa. Muitas vezes as pessoas autistas têm a dificuldade de unir os dados, e aí a criança faz muitas perguntas porque ela precisa conectar as informações. Então, não é porque ela tem a dificuldade de aprendizagem, mas ela gosta de conferir se o que ela entendeu é aquilo mesmo. Já as pessoas que têm apenas as altas habilidades, elas ouvem uma parte da história e elas já intuem o restante. E por isso, por captar, né, por intuir, por ter essa percepção do restante da história, aí elas já fazem a conclusão do aprendizado ou então fazem buscas autoguiadas de informações. Isso é bastante comum. O 10º ponto é a procura por definir problemas, apresentar ideias, formular hipóteses, e o cérebro, então, está o tempo inteiro ali maquinando, funcionando e, às vezes, detectando problemas no ambiente ou redefinindo os problemas. Às vezes mesmo para os professores é um desafio, porque o professor, ele sabe a matéria, ele dá aquela aula há anos, às vezes usa os mesmos slides, usa o mesmo material e não percebeu que tem às vezes um erro ortográfico, que algo está desalinhado, e com certeza esse aluno que tem altas habilidades, ele vai notar, muitas vezes vai falar, muitas vezes vai apontar os erros, não porque seja mal, não porque queira que o outro fique constrangido, mas porque é o jeito da pessoa participar. Mas muitas vezes essa maneira, né, esse jeito não é muito bem-vindo. E que se você tem essa facilidade também para detectar problemas e também se você toma a iniciativa para encontrar as soluções, talvez o seu cérebro seja realmente diferente. Então, a pessoa superdotada, ela encontra, ela detecta, ela cria problemas muitas vezes e também encontra soluções com facilidade. E esse é um ponto que pode deixar a pessoa bastante irritada, porque ela vê a solução para tudo que está errado no ambiente dela, mas
Muitas vezes as soluções que ela sugere não são acatadas, porque esse é um ambiente institucional, uma empresa já funciona sempre daquele mesmo jeito, né? As pessoas falam, não se mexe em time que está ganhando, mas para a pessoa superdotada, o time não está ganhando, poderia melhorar. E muitas vezes ela não é ouvida. Isso quando acontece com a criança, essa série de invalidações também provoca tédio, também provoca desmotivação, e é por isso que alguns profissionais dizem que a pessoa é superdotada na infância e muitas vezes na fase adulta já não se percebe mais nessa criatividade acima da média, a motivação também. Inclusive, se você usa quebra-cabeça, cubo mágico e outras estratégias semelhantes para regular as suas emoções, esse também pode ser um sinal de que você seja uma pessoa superdotada. Eu conheço algumas pessoas que deixam até um estoque de palavra cruzada e outros brinquedos, assim, problemas, enigmas em casa para esses momentos de estresse. E funciona. Outro comentário foi do Fábio Costa. Então, ele quer saber sobre o mundo solitário dos superdotados. Bem, e por tudo isso que a gente vem conversando aqui neste vídeo, a pessoa realmente pode ser muito solitária. Por quê? Se ela oferece soluções, não são acolhidas, se ela faz perguntas, as pessoas acham que ela é snob, se ela detecta padrões e cria algo muito diferente da norma, se ela fala sobre coisas diferentes, tem interesses muito diferentes, naturalmente as outras pessoas também não vão engajar no tipo de conversa que ela tem, que às vezes é mais erudita, é mais detalhista e né, é diferente. Da mesma forma, as pessoas superdotadas talvez não se interessem pelas conversas triviais das pessoas neurotípicas. Às vezes tem um grupinho de meninas que está conversando sobre cílios postiços, unhas, cor de esmalte, corte de cabelo, moda. E se essa pessoa tem um pensamento mais lógico, analítico, se está investigando as raízes das questões matemáticas, tanto faz qual é a cor do esmalte, talvez ela nem use. Se ela é autista, talvez também tenha um pensamento diferente, pode ter inclusive a dificuldade nas interações. Então, sim, pode ser um mundo mais solitário. Muitas vezes a pessoa se sente culpada, fica ansiosa quando ela vai se expor ou vai conversar sobre algum dos seus interesses. Ela percebe que as outras pessoas estão julgando. Então, tem uma série de fatores que pode levar ao isolamento social, mas, mais uma vez, quando a pessoa tem essa vontade de socializar, quando ela é criativa e às vezes tem um acompanhamento profissional, eu percebo que é muito rápido, porque quando ela detecta que ela mesma não queria ser convidada para uma festa ou para uma reunião, que aqueles assuntos triviais não são do seu interesse e que ela pode estar em outros ambientes com os seus pares, com outras pessoas que têm interesses parecidos ou que também gostam muito de aprender, aí esse problema também já está resolvido. A 12ª característica da pessoa, né, do funcionamento cerebral das pessoas que têm superdotação, é um raciocínio muito claro sobre si mesmas. E alguns terapeutas ficam incomodados ou preocupados, imaginando que se a pessoa fala muito, de forma muito racional sobre as suas emoções, talvez ela não esteja sentindo de verdade, talvez ela não esteja participando das suas experiências de maneira espontânea. E isso pode acontecer, mas também pode não ser uma questão, não ser um problema, não causar prejuízos, porque às vezes essa capacidade, a velocidade de raciocínio e a clareza, a consciência que a pessoa tem, faz com que ela execute essa metacognição, pensar sobre os próprios pensamentos, também de forma analítica, muito clara, precisa, criativa, e aí ela precisa de uma ajuda, de um suporte pontual. O que nós precisamos saber é isso, em qual ponto ela precisa do suporte. Muitas vezes ela mesma traz, ela tem a clareza sobre o suporte de que ela precisa, e está tudo bem, facilita, ela avança muito mais rápido, e aí você também pode executar um trabalho muito mais rico. O 13º ponto é que as pessoas superdotadas, elas formulam e também sustentam as suas ideias com muitas evidências, elas têm argumentos muito fortes e fica muito difícil vencê-las em um debate. Então, para os pais, isso pode ser cansativo, porque a criança não aceita, porque sim, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai,
o professor também como autoridade, se ele estiver errado, a criança vai falar. E se você está discutindo com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua esposa, e ela é superdotada, né? Se essa pessoa é superdotada, então você precisa estar preparado para essa conversa que é cheia de referências bibliográficas, cheia de evidências, e pode ser diferente, né? Talvez não tenha aquela conversa leve, fluida, espontânea e superficial que as outras pessoas têm, mas é maravilhoso. O 14º ponto é ter uma memória incrível, às vezes memória visual, memória auditiva, conseguir recordar de uma ampla gama de conhecimentos. E o 15º ponto é fazer busca autônoma pela compreensão de como as coisas funcionam. Então, você vai ver, às vezes, que as crianças desmontam os brinquedos, os pais ficam indignados porque imaginam que a criança não seja cuidadosa e, pelo contrário, ela quer usar ainda melhor aquele brinquedo. Ela quer enxergar por dentro e compreender como o mecanismo funciona, como é a parte eletrônica do brinquedo. Então, se os pais tiverem essa consciência também, aí eles vão oferecer novas oportunidades para que a criança exercite a criatividade, o seu interesse, e isso é incrível. Sobre os livros, já que a Mari nos pediu, eu trouxe aqui um do Renzulli, que foi lançado em 2015, esse de 2018, Altas Habilidades e Superdotação, da capa clara com o foguete, é excelente também, e tem o da editora Vetor, que foi lançado em 2022, é mais novo, Altas Habilidades e Superdotação. Todos eles são interessantes. Agora, se você for trabalhar nessa área, você precisa ler os livros, né, a informação na fonte, então precisa conhecer o trabalho do Renzulli, seja em forma de livro ou de artigos. E aqui a última pergunta é do David Ramon, e ele pergunta quais são os principais desafios que você enfrenta ao diagnosticar indivíduos que apresentam uma sobreposição de transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, e como essa sobreposição modifica a avaliação e o entendimento das características de cada transtorno e como essas características podem interferir uma na outra, escondendo ou modificando os comportamentos. E essa pergunta é extremamente complexa, por isso nós precisamos de uma avaliação mais longa, mais detalhada, investigar as histórias, porque existem muitos mitos, né? E o maior desafio no diagnóstico diferencial é reconhecer como a pessoa usa as informações que ela memoriza. Então, nessa foto aqui, né, do Rain Man, o filme, ele mostra uma pessoa que tem uma habilidade extrema para detectar ali os padrões, para contar os palitos de fósforo quando caem no chão, sem mesmo refletir, sem mesmo raciocinar, ele faz isso de forma automatizada. Então, para se falar em altas habilidades, superdotação, além da velocidade de aprendizagem, a velocidade de processamento, a pessoa precisa saber usar os dados que ela memorizou com criatividade. E aí nós também precisamos observar o engajamento que essa pessoa tem com as tarefas. Ela precisa apresentar muita motivação para aprender, para aprimorar as suas habilidades, e isso nós não vemos nesse caso, né? Então, quando a superdotação vem sozinha, é fácil de detectar, porque realmente a pessoa destoa, ela é acima da média, ela é diferente, é um ponto fora da curva, mas às vezes nós temos a dupla excepcionalidade ou múltipla excepcionalidade, que é quando, além da superdotação, a pessoa apresenta outra condição, outra neurodiversidade, divergência, como TDAH, autismo, dislexia, outra condição que dificulta, às vezes, a expressão das capacidades, dessas habilidades acima da média. Por exemplo, no próprio teste de inteligência, a pessoa que tem TDAH, ela pode apresentar dificuldade na memória operacional, nas funções executivas, e isso, de certa maneira, pode reduzir o QI. Por isso, hoje em dia, o teste de QI, ele não é imprescindível para que a pessoa receba o diagnóstico de superdotação, de altas habilidades. Mas sim, às vezes, os professores mesmos, eles não vão reconhecer, ou os pais também, eles ficam incrédulos quando alguém cogita que o filho tenha altas habilidades de superdotação, porque o que eles veem em casa é bagunça, é desafio, ou tédio, às vezes, que parece distração, hiperatividade, impulsividade, tudo isso. Por isso, a avaliação deve ser muito cuidadosa, personalizada, porque cada caso é muito diferente. Nós precisamos ouvir com cautela, ouvir os detalhes do que a pessoa nos conta, conversar com mais pessoas,
pessoas, às vezes ir até a escola, isso é muito importante. E sim, na fase adulta, às vezes por tantas invalidações, por não conseguir se expressar de maneira espontânea, por não ser acolhida, por ser julgada como petulante, como pedante, como snob, talvez a pessoa com altas habilidades se sinta muito sozinha, insegura, assim como o Fábio disse, talvez ela se retraia e entre em isolamento social. E talvez esse seja o motivo da busca por ajuda. Talvez a pessoa chegue ao nosso consultório por esse motivo, imaginando que ela tenha muitas características compatíveis com as do autismo, e pode ter mesmo, mas pode ser esse histórico de frustrações que acabou fazendo com que ela se retraísse, evitasse novas interações. Então, nós precisamos estar atentos a esse ponto também. Agora, como sempre, deixe aqui nos comentários as suas reflexões, compartilhe suas histórias, diga pra gente se você tem algumas dessas características ou várias delas, se você é uma pessoa superdotada, feliz, tranquila, segura, ou se infelizmente você recebeu muitas invalidações e acabou, né, ficando mais isolada, retraída e angustiada, ansiosa. Bom, de qualquer forma, eu espero que o vídeo tenha sido útil para que você acolha as suas características diferentes, às vezes acima da média, e se divirta com as suas experiências, com o seu dia a dia e até com esse retreinamento de habilidades, se for o caso. Por favor, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos e estaremos aqui em breve respondendo as novas perguntas. Grande abraço e até quinta-feira. Tchau, tchau!